vendo. Tá. Então, minha gente, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde. É um prazer estar aqui nessa tarde gostosa para debater um tema atual que nós preparamos aqui, eu e a Lívia, nós preparamos. Hoje nós vamos discutir sobre a extinção, revisão e conservação dos contratos em época de pandemia, certo? Boa sorte e solidariedade pelos principais que nós vamos falar. Bom, gostaria de passar primeiro a palavra para a Lívia, para que ela fizesse uma apresentação, depois eu me apresento. Boa tarde para todos. Eu sou advogada desde 2008, advogo na área civil, tenho pós-graduação na área civil e atualmente eu sou mestranda no Univem, já na fase de finalização, né? Tenho a honra de ter o professor Teófilo como meu orientador e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo em tempos de pandemia. Certo, Lívia, é um prazer eu estar aqui com você. Vou chamar a professora Lívia, professora de Direito Privado. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Teófilo Marcelo de Aria Leão Júnior, sou professor no Univem. Desde já agradeço ao Univem por essa oportunidade de estar aqui ao vivo, via internet, debatendo com você no webinar. Tá? Então é um prazer, Lívia, contar sempre com você no Univem, em todas as atividades do Univem. Tá? E nós vamos dar início aqui na conversa de hoje falar um pouquinho a respeito dessa pandemia e dos efeitos econômicos para iniciar, para depois encontrarmos os contratos propriamente ditos. Lívia, o que você pode falar dessa pandemia, em especial ressaltando os marcos e os prazos? Sim. Foi declarada a pandemia do novo coronavírus no dia 11 de março, né, deste ano, pela Organização Mundial da Saúde. Devido à transmissibilidade desse vírus, ela ser muito rápida, foi recomendado aí algumas medidas de distanciamento social, isolamento, a quarentena, justamente para poder evitar essa rápida propagação do vírus, né, visando a saúde de toda a população e também evitando colapsar o sistema de saúde. Só que essas medidas de distanciamento social estão gerando grandes reflexos na economia mundial, né? E segundo alguns especialistas, essa crise econômica, ela vai ser uma das maiores já existentes, né? De proporções assim que nunca antes poderia se imaginar. A gente sabe que muitas famílias tiveram as suas rendas drasticamente reduzidas, muitas empresas se viram de repente sem receita de caixa, sem estar aí comercializando os seus produtos, pelo menos não da forma em que essa comercialização era feita anteriormente. E aí, diante disso tudo, o governo acabou por tomar certas medidas, tentando aí trazer um fôlego na saúde financeira também da população, né? Então, dentre essas medidas governamentais, visa-se a manutenção dos empregos, né? Tem até MP lá, trabalhista, renegociação de dívidas, prorrogação no pagamento de impostos federais. Mas mesmo diante dessas medidas que o governo vem adotando, as empresas vêm recorrendo ao judiciário, tentando aí outras formas de amenizar os seus prejuízos, visando a diminuição, né, de alguns custos mensais, custos constantes que elas têm, a fim de que após esse período pandêmico elas consigam manter aí as suas portas abertas e também os postos de trabalho, né? E com relação aos marcos, professor, as datas que são importantes a gente fixar aqui a data do dia 11 de março, em que foi declarada a pandemia pela OMS,
e também a data em que foi decretado no Brasil a calamidade pública, que foi no dia 20 de março deste ano, né? E diante aí desses marcos, foram surgindo algumas medidas para tentar amenizar, então, esses prejuízos. Surgiu, então, até o projeto de lei, né, 1179, e que o senhor poderia falar um pouquinho para a gente a respeito. Seu microfone. Microfone. Lívia, então é um prazer retomar essa conversa. Veja só, você bem pontuou os dois marcos aqui no Brasil. O primeiro, mundial, pandemia. A Organização Mundial de Saúde considerou pandemia que dia? Dia 11 de março. Então, dia 11 de março, vamos fixar uma data onde foi considerada pandemia no ponto de vista global. Agora, no ponto de vista local, Brasil, 9 dias depois, no dia 20 de março de 2020, nós tivemos um decreto de calamidade pública aqui no Brasil, certo? Um decreto de calamidade pública. Você bem pontuou que nós estamos diante de um projeto de lei, o projeto de lei 1179 deste ano. Esse projeto de lei foi proposto pelo senador Anastasia. Foi de flash, foi super rápido. Ele tramitou no Senado e em uma semana já estava aprovado o texto no Senado, com discussão de 60 e tantas emendas, uma discussão tremenda a respeito desse projeto. Veja, aqui eu tenho que pontuar algumas questões. O Código Civil e as relações privadas, elas vêm consolidadas já há muito e muito tempo, milenarmente, poderia dizer. Então, desde a época do Império Romano, os institutos do direito civil, eles foram criando raízes, e nós temos bases consolidadas desde aquela época. Então, podemos falar que é milenar. Então, se vier um projeto de lei em época de pandemia e mexer no Código Civil, seria um desastre, porque estaria mexendo em todo o sistema do direito privado, tanto o direito civil quanto o direito empresarial. Então, veio o projeto de lei apenas para considerar a pandemia e para considerar as relações entre os particulares previstos e regrados. Então, traçaram regras nesse projeto de lei, não sabemos se vai ser aprovado, para regrar as relações entre os particulares, que estão em pé de igualdade, tá certo? Então, quando fala que nós temos um projeto de lei, nós estamos aguardando, porque já ele correu rapidamente no Senado em uma semana. Agora está lá na mesa do presidente da Câmara, já quase uma semana também. Então, há quase uma semana está lá na mesa do presidente da Câmara. Esperamos que eles votem logo, porque esse projeto de lei cria regras transitórias para esse período transitório, para esse período onde nós estamos diante da pandemia do coronavírus. Bom, alguns aspectos aqui a gente tem que pontuar, que nós preparamos para falar para vocês, e para discutir com vocês. A relação entre os particulares é uma relação privada entre os particulares. Nessa relação privada entre os particulares, os dois com os mesmos direitos e deveres. Na hora de contratar, se eles forem capazes, o objeto for lícito, possível, determinado, expressarem a sua vontade de acordo com a forma prescrita e não defesa em lei, os dois, com a liberdade de contratar, poderiam contratar, sem problema nenhum. E no nosso país já está consolidada há muito tempo a liberdade contratual. Lá até a liberdade contratual do 421 do Código Civil. Lá, no 421 do Código Civil, ele dispõe assim, pessoal, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Era o que dispunha desde 2002. Depois, com a MP da Liberdade Econômica, acrescentaram, observando o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Veio também com essa medida provisória o parágrafo único, que dispõe, nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer de seus poderes,
E a revisão contratual determinada de forma extrema às partes será excepcional. 2 pontos importantes podemos utilizar aí desse dispositivo. 3, acho que é melhor 3. Liberdade de contratar. Até o limite da ordem pública, de atingir normas de ordem pública, nós temos liberdade de contratar. Diante dessa liberdade que nós temos de contratar, que veio a MP de Liberdade Econômica com esse objetivo de dar liberdade ao cidadão para exercer os seus negócios. Ele estabeleceu aí, essa lei estabeleceu, mudou o Código Civil e falou, o Estado vai fazer intervenção nos contratos particulares? Minimamente, só se for necessário. Então, o Estado não deve fazer intervenção nos interesses particulares. E também, a revisão contratual. Os contratos devem ser mantidos. Os contratos devem ser mantidos. A própria lei veio falar que os contratos devem ser mantidos. Só vai rever qualquer contrato de forma excepcional. Tá certo? Você quer acrescentar alguma coisa, Lívia, a respeito dessa igualdade dos contratos? Esse artigo que o senhor mencionou, né, que foi introduzido no ano de 2019, no Código Civil, o 421A, ele fala que os contratos civis e empresariais, eles são paritários e simétricos. E, então, que só será possível se fazer aí uma revisão ou ter a resolução contratual diante de uma situação de excepcionalidade, né? E só que essa situação da pandemia, ela se encaixa nessa excepcionalidade apontada aí nesse dispositivo legal. E a gente tem, então, como o senhor disse aí, né, que essa força obrigatória dos contratos, né, a gente pode até citar aqui o princípio do pacta sunt servanda, né, que é uma expressão latina que significa que os pactos, eles devem ser cumpridos, mas que ele não pode ser visto, portanto, de forma absoluta, né? Então, quando necessário, esse princípio ele deve ser relativizado, justamente permitindo aí uma resolução ou uma revisão contratual. É importante a gente destacar o seguinte, que os contratos que merecem esse tipo de atenção, que merecem essa revisão, são aqueles que foram firmados em uma realidade e eles estão sendo executados numa realidade totalmente diversa, né? Num cenário de crise. Então, não é possível aí empresas que tenham as partes que tenham firmado um contrato já nessa situação de previsibilidade da pandemia querer fazer jus também a esse tipo de revisão contratual ou resolução com esse tipo de alegação. Então, os marcos que a gente estabeleceu lá, temporais, logo aqui no início, que a gente comentou, é justamente para isso, para observar quando será possível essa revisão, essa resolução contratual, com base nessa excepcionalidade da pandemia da Covid-19. Né, professor? O senhor quer acrescentar alguma coisa? Então, justamente, esse dispositivo de lei, ele teve 2 alterações, o 421, parágrafo único, e o 421, que eu não tinha falado, você pontuou com maestria, criando esses contratos paritários e simétricos. Então, veja, quando eu falo em paridade e simetria, igualdade dos 2 lados, ou pelo menos igualdade de condições dentro do momento da liberdade de contratar. Eu sou livre para contratar desse lado. E o outro é livre para contratar do outro lado. Ele pode falar não e não contratar, ou pode falar sim e contratar. Então, tem liberdade de contratar. Agora, e se contratou e tem um contrato de trato sucessivo, em que as prestações ou que o contrato se protrai no tempo, se prolonga no tempo, aí que nós vamos encontrar o problema da pandemia. Então, a revisão pelo 421A, ela é excepcional. Os contratos deveriam ser mantidos. Mas e a pergunta que vem? Em razão da pandemia, será que esses contratos vão ser alterados, ou devem ser alterados, devem ser mitigados, devem ser reajustados, devem ser extintos, fulminados, acabados? Bom, a gente pode criar alguns parâmetros, Lívia. Eu sugiro que eu fale aqui um pouquinho do caso fortuito da força maior, tá? E depois esse é o primeiro ponto. E depois esse é o primeiro ponto central.
E depois você fala do segundo ponto central. Veja, nós estamos diante de um evento da natureza, um fato natural, um fato da natureza, que é uma pandemia gerada por conta do coronavírus. Os fatos decorrentes da natureza, gente, podem ser ordinários, comuns, nasceu, morreu, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, completou maioridade, que as pessoas vão adquirindo direito. Como os fatos podem ser extraordinários, extraordinários. No caso aqui, a pandemia, não resta dúvida, ninguém estava esperando. Então, é um fato extraordinário. O que é um fato extraordinário? Para que seja um fato extraordinário, e para que seja um caso fortuito ou força maior, primeiro, nós temos que preencher 2 requisitos. Um primeiro requisito, ocorreu um evento, e esse evento não se deu por culpa de ninguém. É um requisito subjetivo. Ninguém teve culpa. Quem teve culpa desse coronavírus? Será que dá para imputar a uma pessoa? Dá para imputar ao Estado brasileiro, ao Estado de São Paulo, ao município? Dá para imputar ao seu vizinho? Ou dá para imputar a outra parte que contratou com você? Será que alguém teve culpa? Então, para que ocorra um caso fortuito ou força maior, não pode ter havido culpa de ninguém. E além de não poder ter havido culpa, para ocorrer um caso fortuito ou força maior, o evento deve ser imprevisível. Nós podemos pensar uma catástrofe, um maremoto, um terremoto como casos fortuitos. E podemos pensar o coronavírus como um caso fortuito. Agora, vamos lá para a questão que nos interessa. Será que esse caso fortuito e força maior deve ser aplicado aos contratos? Todo mundo vai ingressar com ação, vai pedir isso, vai pedir aquilo, muitos aproveitadores vão surgir, muitas pessoas que necessitam vão ingressar com ação, mas será que pode ser utilizado o caso fortuito e força maior indiscriminadamente? Obviamente que não. O caso fortuito, gente, não é genérico. Não é para todos os casos, não abrange todas as situações, porque nós estamos com o coronavírus, nós temos que rever todos os contratos. Espera lá, os contratos devem ser mantidos. Agora, tem que ser aferido se houve caso fortuito ou força maior em cada negócio específico, em cada ato jurídico, cada negócio jurídico, cada contrato específico. E veja, uma vez reconhecido o caso fortuito ou força maior, ele gera a resolução do contrato. O que é resolução do contrato? Extinção. Não está falando em revisão do contrato. Extinção. Porque ocorreu um evento de tal ordem que ele deve ser exterminado. Ele deve ser extinto. O código não está falando em possibilidade de revisão desses contratos. Poderia fazer outras análises. Nessa comprovação do caso fortuito ou da força maior, a doutrina sempre disse isso. Será que agora vai mudar por conta da pandemia? Sempre disse que a causa que gerou o caso fortuito ou força maior é uma causa definitiva. Eu acho que se perguntar para qualquer um na rua, não precisa ser jurista, qualquer um na rua, o coronavírus, todo mundo vai falar, é provisório. Pelo amor de Deus, tomara que seja. É provisório. Tá? É provisório. Bom, eu quero fazer outro parênteses. Nós estamos falando aqui, colocando dentro do mesmo balaio o caso fortuito e a força maior. Não estamos com o objetivo aqui de fazer hoje uma distinção de um ou de outro, porque a lei aqui usa a expressão caso fortuito e força maior na maior parte das vezes como sinônimo. Nós sabemos, juristas, que não é. E a lei de liberdade econômica e essa lei esse projeto de lei que está vindo agora, o que acontece? Ele imaginar um contrato bancário, onde as duas partes estão celebrando o contrato. Vamos imaginar um contrato de locação, onde as duas partes estão celebrando o contrato de locação. E nós temos que analisar, houve a pandemia, gerou efeito em algum deles? Qual foi o efeito econômico que afetou? E esse efeito econômico tem que ser igual para as duas partes? Tem que ser diferente para as duas partes? Tá? Então, aí, antes de dar a solução do caso fortuito da força maior, que eu falei que é o primeiro marco da nossa conversa de hoje, caso fortuito e força maior. Agora, eu vou jogar para você a peteca para o segundo marco, que talvez mais importante. O segundo marco é a teoria da imprevisão. Depois a gente dá a resposta para os dois e analisa alguns casos concretos
que é o que todo mundo quer saber, tá? Pois não. Bom, com relação à teoria da imprevisão, né, havendo então um impedimento real, um impedimento comprovado que impossibilite aí o cumprimento desse contrato na forma em que ele foi avançado, utiliza-se a teoria da imprevisão para tentar então modificar equitativamente esse contrato. Essa teoria da imprevisão ela é prevista lá no artigo 478 do Código Civil, que fala em que os contratos, sendo contratos de prestação continuada e havendo uma prestação excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, diante de eventos imprevisíveis e extraordinários, será possível resolver este contrato. E o artigo 479 fala da possibilidade da modificação equitativa dessas cláusulas contratuais, visando, então, a revisão desse contrato. Então, o 479, ele já visa aí uma conservação desse contrato, para esse contrato não ser extinto, né? Essa teoria da imprevisão, ela é representada pela cláusula rebus sic stantibus, que é uma exceção à força obrigatória dos contratos. A gente já mencionou aqui, né, que o princípio do pacta sunt servanda, ele significa que os contratos devem ser cumpridos. E essa cláusula rebus sic stantibus significa estando as coisas assim. Então, os contratos eles deverão ser cumpridos se as coisas permanecerem conforme foram contratadas. Havendo modificação dessa condição contratual, este contrato poderá ser rescindido ou revisto, né? Certamente, se esse contrato ele puder ser mantido, deve privilegiar essa conservação do contrato. É o que vem acontecendo aí com relação à pandemia, né? Se os contratos puderem ser preservados, havendo aí a boa-fé entre as partes, uma solidariedade, para que possa, então, equitativamente tentar modificar essas cláusulas, tentar trazer novamente para esse contrato um equilíbrio que se perdeu diante dessa situação, certamente vai ser melhor para ambas as partes. Então, nos contratos, né, um princípio que ele tem que ser observado sempre, em regra, é o princípio da boa-fé objetiva. Presume-se nos contratos que as partes tenham essa boa-fé. E, falando aí dessa situação da pandemia, é importante também o princípio da solidariedade, né, que é um princípio constitucional previsto lá no artigo 3º, inciso 1 da nossa Constituição. É um dos objetivos aí da República Federativa do Brasil, uma sociedade livre, justa e solidária. Então, diante desse princípio também da solidariedade, visa-se a preservação dos pactos contratuais. Isso também foi observado lá no projeto de lei, né? Tentando, então, manter essas relações. Certamente os contratos foram muito impactados, né? A maioria deles. E muitas questões vão chegar ao judiciário para serem resolvidas, mas se as partes conseguirem um meio aí alternativo de solução desse litígio, certamente será o melhor caminho, né? E voltando, então, na questão da teoria da imprevisão, ela prevê justamente que não pode somente uma das partes ficar com todo o ônus e a outra com o bônus, né? Então, por isso que se aplica essa teoria para tentar aí restabelecer o equilíbrio contratual que se perdeu, né? Quer complementar alguma coisa, professor? Tá, não vou complementar, a gente vai apenas adicionar alguma coisa. Bom, pega na origem. Foi o que eu esqueci de falar lá para trás, tá? Veja só, nós temos os contratos, que eu falei agora há pouco, contratos de execução continuada, contratos de execução diferida para o futuro. O Código Civil, ele é muito claro. Quando nós tivermos um contrato de execução continuada e a prestação se tornar excessivamente onerosa para uma das partes, esse contrato pode ser revisto, pode ser modificado. Isso em termos genéricos, em termos gerais. Está lá no 478.
O 317 do Código Civil também fala que se tiver, Lívia, por motivos imprevisíveis, surgir qualquer desproporção entre os negócios, esse contrato pode ser revisto. Daí que eu venho e faço uma análise, tentando achar o texto de lei. Estou procurando aqui no Código Civil o texto de lei que você citou, o artigo 478, que é o que trata justamente dessa teoria da imprevisão. E você bem pontuou, tem uma regra lá do direito romano, pacta sunt servanda, o contrato deve ser cumprido. O contrato faz lei entre as partes, como alguns traduzem, então deve ser cumprido. Liberdade de contratação, e o que você contratou, o contrato deve ser cumprido. Exceção, rebus sic stantibus. Se as situações permanecerem como estão, o contrato deve ser cumprido como está. Não deve ser alterado, não deve ser modificado. Agora, e se as situações já não estão mais da mesma maneira, e existir essa desproporção do 317? Será que o contrato deve ser extinto, ou será que o contrato deve ser resolvido? Bom, o 478, ele coloca 2 parâmetros. Ele fala lá, quando se tornar excessivamente oneroso. Onerosidade excessiva, que você bem pontuou, certo? Só que oneroso para um lado e para o outro, com extrema vantagem para um e desvantagem para outro. O que era equilibrado ocasionou um desequilíbrio. Olha, pelo que eu estou vendo a pandemia, no mais das vezes, está causando desequilíbrio em todos os contratos. Mas, no mais das vezes, a pandemia está atingindo um lado e está atingindo o outro da mesma maneira. Então, os dois lados estão sendo atingidos. É óbvio que se os dois lados forem atingidos e sofrer uma desproporção, nós vamos poder alegar a imprevisão. No primeiro momento, pelo 407.8, assusta a gente. Ele fala, o contrato pode ser resolvido. O contrato pode ser resolvido, extinto o contrato. Agora, já o próximo dispositivo, que é o 479, que também você pontuou muito bem, o 479, ele fala, a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, veja, gente, se dá para a gente manter o contrato e dá para a gente segurar o contrato, vamos tentar adaptar o contrato à realidade. Então, vamos analisar esse lado, o ponto de vista contábil. A pessoa, ela trabalhava, se planejou a cumprir um determinado contrato. Qual que foi a imprevisão? O coronavírus atingiu ela que está tendo que pagar prestações. Agora, do outro lado, atinge o outro que recebe prestações e conta com essas prestações. Então, o contrato, se atingiu de mais uma e de menos outra, ele deve ser ajustado. Qual é o melhor passo? Que as partes se encontrem e se negociem fora do processo. Na sociedade, os contratantes conversem, dialoguem. Vamos para os métodos de resolução de conflito, dialogando. Mas, para isso, gente, não pode ser analisado genericamente. Tem que ser analisado caso concreto. Então, muitas vezes, o coronavírus está atingindo os dois lados. Nós vamos precisar mostrar a real desvantagem e o que realmente uma parte foi afetada e que causou essa desproporção. Se nós demonstrarmos contabilmente que essa parte foi lesada e esta não foi lesada, o juiz vai rever, vai falar assim, paga 30%, 40%, 50%, 60% do valor da prestação, ou as partes podem negociar e fazer esse acordo, paga 30%, 40%, 50%, e o restante, paga no final, pago junto com as prestações daqui 4 meses, tá? Então, veja, alguns aspectos que eu separei para falar aqui. Na maioria das situações, gente, na maioria das situações, hoje, com a pandemia, todos perdem. Um lado e o outro lado perde. Nós temos que arranjar uma forma de equilibrar esse descompasso. A gente tem que arranjar uma forma de equilibrar esse descompasso e o que está onerosamente, excessivamente para um, e
não está onerosamente acessível para outro que está lá em cima. Então, nós temos que rever para conseguir um determinado equilíbrio. Por isso que no começo da nossa fala lá, eu falei que nós estamos falando das relações entre particulares que estão na mesma situação. Porque tem a outra relação de particulares, que são os hipossuficientes, os consumidores, que vão ter alguns benefícios a mais. Lívia, você comentou que você achou uma decisão que fala sobre o assunto sobre locação. Você poderia contar para a gente? Oi, Estamos ouvindo. tá ouvindo? Então, essa questão da locação, ela foi tratada nesse projeto de lei, né, no 1179. E lá ficou previsto que não poderá ser concedida nenhuma liminar de desocupação do imóvel nas ações de despejo ajuizadas a partir de 20 de março de 2020, que é justamente a data que foi decretada a calamidade pública no Brasil, até 30 de outubro de 2020. Então, as ações interpostas aí durante esse período, né, propostas durante esse período, não poderá ser concedida liminar para desocupação do imóvel. Com relação à questão da locação dos imóveis urbanos, foi isso que o projeto determinou. Mas, como algumas questões já vêm sendo judicializadas, né, já tem várias decisões a respeito. Uma das decisões da 22ª Vara de São Paulo, e nessa ação, a autora locatária de um imóvel em que funciona um restaurante, ela alega que, diante da situação da pandemia, ela se viu com seus recursos financeiros prejudicados, né? E que aquele aluguel que ela contratou anteriormente, aquele aluguel que ela contratou anteriormente, ela não estava conseguindo cumprir nesse momento com o pagamento, né? As portas estão fechadas, né, do estabelecimento comercial. Então, ela pleiteou uma redução do valor desse aluguel, no percentual somente nesse momento, né, no valor de 10%, e o parcelamento do valor remanescente após esse estabelecimento ser reaberto. Nessa decisão, o magistrado deixou bem claro que não se trata de uma ação revisional de aluguéis. Ele citou o decreto do Estado de São Paulo, em que restringe a circulação de pessoas, né? E também da proibição de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais, né? O restaurante não pode manter suas portas abertas. Mas ele também ponderou que esse aluguel que a requerente paga é fonte de renda dos requeridos. Então, que essa revisão contratual, ele baseou lá no artigo 317, que o senhor já mencionou aí, essa revisão contratual ela poderia ocorrer nesse caso, de uma forma a tentar manter, então, a base objetiva desse contrato, mas que nenhuma das partes suportassem um prejuízo tão grande. Então, ele reduziu esse aluguel, né, a princípio, né, durante aí esse tempo, por 30%, percentual de 30%, tá? E é importante a gente destacar aqui que o inquilino ele não vai deixar de pagar o aluguel, né? Essas prestações, elas são somente postergadas, né? Futuramente, esses aluguéis serão pagos juntamente com as parcelas vincendas, né? A solução, ela está sendo somente para esse período mesmo. Então, nesse caso, houve a redução aí proporcional do valor do aluguel e num percentual de 30%. Teve outra decisão, essa já de segunda instância, né, também aqui do Estado de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que foi negado a uma concessionária de veículos o pedido de suspensão do pagamento dos aluguéis, alegando a queda no faturamento da empresa, né?
nessa decisão, o desembargador, ele ponderou que, mesmo tratando-se de caso fortuito ou força maior, o que a lei autoriza é uma resolução ou uma revisão do valor da prestação, e não simplesmente a suspensão do cumprimento da obrigação, né? Então, ele destaca na decisão que o juiz ele não pode simplesmente suspender o pagamento do aluguel. E foi isso que a concessionária pediu na ação. Então, ela teve esse pedido negado aí já em segunda instância, né? As decisões que eu trouxe assim, para comentar hoje são essas, mas que já tem inúmeras, isso já tem. Vocês percebem que a decisão que a Lívia trouxe é um caso pontual, um caso de um restaurante que foi obrigado a fechar as portas. Não posso pagar 100%, quero pagar 20%, e o juiz determinou que ele pagasse 30%, e os outros 70% depois que terminasse a pandemia, fixou uma data, 3, 4 meses, para pagar parceladamente depois. Tá certo? Então, foi feito foi prolatada ali uma decisão liminar. Ainda esse processo ele vai ser julgado e vai ter o seu trâmite normal. E a gente vai ver a consequência normal desse contrato. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Que tem que ser analisado caso a caso concreto. Tá certo? Você pega uma situação de locação, assim tem que analisar um lado e o outro lado. Por conta da pandemia, o inquilino, ele perdeu o emprego. Ele pede para pagar um percentual menor com a verba rescisória que ele está recebendo. E ele paga um percentual menor, mas depois de 5, 6 meses, 7 meses, ele vai pagar o aluguel do mês acrescido daquilo que faltou. Por que não negociar? Às vezes o dono do imóvel pode falar assim, eu tenho um único imóvel, olha o outro lado, às vezes o outro lado é mais lesado, se ele pagar 20%, o outro lado com 80%, se você analisar um caso de um dono de imóvel que só tem um único imóvel, é uma senhorinha que vive desse imóvel, se reduzir a renda dela de 100% para 20%, vai ser um mal maior ainda. Se esse dono do imóvel, ele for um grande capitalista que tem 30, 40 imóveis e ele reduzir 1, 2, 3 contratos, ele nem vai sentir. Então tem que ser analisado um lado e tem que ser analisado o outro lado. Por isso que as partes devem se negociar antes e depois, só em último caso, ir para o Poder Judiciário, contratando um advogado de sua confiança. Mas cuidado, eu estou vendo aí só advogado fazendo publicidade pela internet, vem aqui que eu vou resolver todos os problemas. Não é tão simples assim resolver todos os problemas. Mesmo porque, se você ingressar com uma ação, ela pode demorar 2, 3 anos, se não conseguir a tutela provisória, depois de 2, 3 anos pode rescindir esse contrato, os efeitos podem ser nefastos. Por isso que é importante até ressaltar o comentário que você jogou lá, a sementinha, tá? Nos contratos, nós temos que proteger e sempre olhar, que é o tema da nossa fala de hoje, a boa-fé. A boa-fé nos negócios. Então, do ponto de vista extracontratual, Lívia, por ponto de vista extracontratual, o 422 do Código Civil fala: os contratantes são obrigados a guardar, assim, a conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Toda vez que ele negocia, tem que ter probidade e boa-fé na hora de criar o contrato. E se for renegociar esse contrato, também tem que ter probidade e boa-fé. A gente está acostumado com muita gente que vem devendo há muito tempo e depois vai querer aproveitar da pandemia para se beneficiar e rever todos os contratos. Agora é a tábua de salvação para esse devedor. Então, é óbvio que para ele também pode ser readaptado, mas ele já vinha numa situação de dificuldade. E a gente vai ter que comprovar que essa situação de dificuldade piorou, certo? Às vezes a prova tem que ser contábil, às vezes tem que trazer os fatos e trazer as provas para o juiz enxergar que realmente ele merece ter postergado uma determinada obrigação. Agora, nada impede que o dono do imóvel que está sendo locado fale: olha, eu vou reduzir 10, 15%. Às vezes eu estou recebendo uma prestação continuada porque eu vendi um determinado objeto e eu sei que o devedor não vai pagar. Eu chego para ele e falo: uma sanção premial. Olha, se você pagar na data, eu te dou desconto de 15%, que seria meu lucro.
ou tirou o desconto de 20%, que seria meu lucro, por que não? Então, resolver extracontratualmente. Agora, cuidado, se isso for uma demanda judicial, isso acabar no Poder Judiciário, a boa-fé não é só na hora do momento de contratar ou de renegociar o contrato. O Código de Processo Civil fala a mesma coisa. Ele fala no artigo 5º do Código de Processo Civil, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Se ele levar para obter vantagens uma situação de pandemia, e que, na verdade, não está sendo afetado por conta da pandemia, ele pode sofrer as sanções que a lei processual civil prevê para aquele que não age com lealdade dentro do processo. Nós estamos vendo bastante, antes de ontem estava aí em todos os jornais, os pais de escola de ensino fundamental querendo desconto das mensalidades porque os filhos estavam tendo aulas remotas e dizendo, olha, eu estou tendo um prejuízo porque ele não está numa aula presencial. Gente, a escola queria que ele estivesse na aula presencial. E o aluno também queria estar na aula presencial, não queria estar num ambiente remoto. Você fala assim, eu tive prejuízo porque eu tenho meu filho na escola particular, eu estou tendo lesão no meu trabalho e estou tendo diminuição do meu poder de pagar a mensalidade. E a escola? A escola também reivindica e reclama, certo? Esses pais estão falando, a escola não está gastando energia. E os pais, e a escola? A escola também, se ela não tem um serviço de informática ou de TI adequado, ele vai ter que contratar e vai ter que gastar. Pelo contrário, desde ter benefício, ele vai ter muitos gastos para aquele que o professor consiga dar essa aula de forma remota. E todo mundo na sua casa assistindo às suas aulas, fazendo as suas atividades, mandando via correspondência eletrônica essas atividades. E o aluno está conseguindo cursar naturalmente. Aí você pode falar, tem escola que deu férias agora, economizou energia agora, mas quando for ter aula durante os meses de férias, também vai ter. Então, qual é a minha sugestão? Gente, a escola não deveria pegar e falar assim, vou dar um desconto de 10%, 5% e 15% para todo mundo. Ele tem que negociar cada caso concreto. Veja, tem escola que a criança e o pai dela não tiveram nada afetado no seu patrimônio e seu poder aquisitivo para pagar mensalidade. Essa tem que continuar pagando 100%. Outro perdeu o emprego, o outro, a loja dele está fechada, ele vai na escola e negocia e fala, eu posso pagar um pouco menos, e o restante eu vou pagar no futuro. A escola negocia, você pagar à vista, me dá um determinado desconto, a escola dá um desconto. Então tem que ser analisado cada caso concreto, o caso de cada aluno e o caso de cada escola. Certo? Então, de um lado e do outro. Eu já faço até publicidade, semana que vem, nós vamos ter um webinar dos professores de direito do consumidor, e vão tratar, porque aí já não estão dentro de uma relação simétrica entre as partes contratantes. Há uma assimetria, porque o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o hipossuficiente. Bom, tem uma matéria que não seria tratada aqui, mas eu vou provocar a Lívia, porque eu sei que ela conhece sobre o assunto. Olívia, no direito administrativo, nós temos uma teoria do fato do príncipe. Só que no direito administrativo, a contratação não é entre dois particulares, é a contratação entre o poder público e o particular. Essa contratação pode sofrer revisão por conta dos negócios ocorridos antes da pandemia, que vem produzir efeitos pós-pandemia? Bom, professor, essa teoria, né, ela é aí lá do direito administrativo, mas já há precedentes no STJ da utilização dessa teoria também no âmbito privado, e eu acredito, né, que com toda essa situação aí da pandemia, ela vai ser muito utilizada também, né, nos contratos trabalhistas, enfim. Com relação a essa teoria, tem uma decisão muito importante, que realmente foi uma decisão inovadora, lá do Distrito Federal, em que foi concedida a uma empresa uma liminar para retardar o pagamento
de alguns impostos federais é, que essa empresa pleiteou, né, que fosse postergado esse pagamento em face da União, justamente para ela conseguir, aí, após esse período de pandemia, manter suas atividades, manter o seu quadro de funcionários. Ela até colocou lá, ela tem um número muito alto de funcionários. Então, diminuindo esses custos com os impostos, ela iria conseguir aí, né, um fôlego financeiro. E nessa decisão, o magistrado, ele utilizou aí, então, no âmbito tributário, a teoria do fato do príncipe, né? Que é uma teoria que visa, então, restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, daquele que contrata com a administração pública e que, por fatores alheios à vontade desse contratante, esse contrato, ele perdeu o seu equilíbrio, né? E eu achei muito interessante a ponderação feita por esse juiz na decisão, alegando que nesse caso não é um contrato em que as cláusulas são previamente estabelecidas pelas partes, né? É um contrato que se dá entre o fisco e entre o contribuinte. Então, é um contrato por força de lei. E ele assume uma verdadeira feição de um contrato de adesão. E por isso ele entendeu que seria possível a aplicação dessa teoria do fato do príncipe nesse caso. Mas acredito que essa teoria vai ser aplicada aí muito além, né, como já vem sendo, muito além do direito administrativo e principalmente nessa situação que a gente está vivendo hoje. Na verdade, quando o barco está afundando, né, Lívia, quem ingressa com a ação, ele vai recorrer de tudo quanto é teoria para tentar convencer e formar a convicção do magistrado. Eu estou vendo que o horário a gente já está se aproximando do fim, a gente tem aqui mais 10, 12 minutinhos para conversar. Eu gostaria de fazer algumas considerações disso que a gente falou aqui. Nós sabemos que nós temos muitas demandas no judiciário, tá? Semana passada, eu assisti uma live, dentre as pessoas que estava lá o presidente do Supremo Tribunal, o ministro Toffoli, e ele falou que já tinha mais de 600 ações que tinham a palavra coronavírus no Supremo, quanto se diga nos tribunais aqui inferiores. O pessoal está demandando, tem muitas ações, muitas e muitas ações, tá certo? Primeiro, questão, bom senso, tenta resolver de forma particular os seus negócios. Não conseguindo um acordo, um negócio, se for demandar, gente, tem que analisar algumas questões. Cuidado. Três aspectos eu gostaria de pontuar aqui para vocês. O primeiro aspecto que eu quero pontuar nós estamos numa crise que está entrando para os livros de história. O coronavírus afetou a sociedade, muita gente está isolado, como eu, outros estão isolados trabalhando à distância, como eu, como outros estão trabalhando à distância, e nós estamos tendo que nos virar do jeito que dá. Outros estão totalmente parados em casa sem poder trabalhar à distância, porque o trabalho dele é pessoal, é físico. Outros são autônomos, necessitam do trabalho diário. Então, a nossa sociedade, depois que acabar esse isolamento, não vai ser a mesma. Nós vamos ter que nos ajustar, nós vamos ter que apertar o cinto. Lembrando que nós estamos passando por isso, mas o outro lado do contrato também, o outro contratante também vai estar passando por isso. Por isso que nós estamos pregando aqui a boa-fé, a lealdade. E você bem disse, um dos fundamentos do Estado brasileiro, qual que é, Lívia? A solidariedade, que nós resolvemos dar como tema, boa-fé e solidariedade como solução desses casos. Não deu o acordo, nós vamos ter que ir para o judiciário. Mas deixa o judiciário para a última situação. Cuidado, por quê?
Se se tratar de um caso fortuito ou força maior, um fato extraordinário, imprevisível, tem que se mostrar que ele é imprevisível para aquele particular que contratou e para o outro que ele contratou. Falar que é imprevisível é fácil, mas tem que mostrar que ele se tornou excessivamente oneroso para um lado, excessivamente oneroso para o outro, aquele que quer ter o contrato bem visto em benefício próprio, tá? Então, é imprevisível? Todo mundo fala, é imprevisível. Mas veja, se acolher a tese do caso fortuito, força maior, o judiciário deve resolver os negócios, deve extinguir o negócio. Pela teoria da imprevisão, pelo primeiro artigo que você citou, tem que resolver também o negócio. Só que sorte que existe o segundo artigo, que dá para a gente manter equitativamente as situações. O que é o equilíbrio, a gente vai tentar uma equidade para que as situações da vida sejam equilibradas. E nem sempre serão. Nunca o contrato é perfeito, equilibrado. Sempre é um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Um ganha um pouquinho, outro ganha um pouquinho, certo? Mas isso está dentro do próprio negócio. Está dentro da própria existência dos negócios. Tá certo? Então, Lívia, nesses dois aspectos, a gente tem que pensar que nós temos que agir com solidariedade e agir com boa fé. Às vezes, nós temos que deixar o lucro de lado e apenas pensarmos em subsistir para manter esse contrato vigorando por mais tempo, mesmo que a gente não ganhe 1, 2, 3 meses, mas volte a ganhar depois de 6, 7. E a gente mantenha um nível um pouquinho abaixo do que a gente tem. Tá? Agora, juridicamente, o caso fortuito ou força maior é um fato da natureza extraordinário. E em caso de responsabilidade, ele até pode excluir a responsabilidade. Ele pode livrar o devedor totalmente dos ônus do inadimplemento do negócio, mas para a resolução do contrato. Agora, juízes, não tenham dó. Carreguem a mão para quem quer se beneficiar. Quem quer se beneficiar está utilizando a pandemia para ingressar no judiciário e se beneficiar. Não fique com dó e utilizem a caneta mesmo. Agora, vejam, muita gente vai ter muito sofrimento. Então, nós vamos precisar ter algumas demandas e esse contraditório vai ser importante. Juízes também têm cuidado na hora de proferir a sua decisão. Verifiquem se estão totalmente preenchidos os requisitos da tutela de urgência ou evidência para conceder uma tutela, para reduzir um aluguel de 100% para 20%. É muito grande a diferença. Tem que pensar em quem está pagando, mas tem que pensar em quem está recebendo. Cuidado, juízes, na hora que vocês vão reduzir uma mensalidade e mandar pagar depois de 3 anos. Porque a escola vai ter que pagar o funcionário, vai ter que pagar o professor. Nós temos que pensar numa incorporação imobiliária. Não vou pagar totalmente uma prestação, outra prestação. Os juízes reduzem para 10% a prestação. E a incorporação, aquele que comprou a incorporação, ele vai pagar 10%, 20%, 30%, 1, 2, 3, 4 meses, a incorporadora, depois desses meses, vai estar quebrada. A incorporação não vai sair. Os moradores vão ter que reassumir a incorporação. Boa noite a todos, oficial. Tá? Então, existem os dois lados da moeda. Tá? Importante, porque a gente só vê a questão daquele que está de um dos lados. Tá? Importante verificar no contrato, por isso que, às vezes, o juiz, antes de decidirem liminarmente, ele tem que ouvir a parte contrária e dar o contraditório, para ouvir também qual é a necessidade da outra parte. Tá? Nós temos aí o PROCON, um parecer do PROCON de Pernambuco, que justamente ele dá nas suas linhas, dizendo que a escola ela tem uns prejuízos na hora de continuar a sua atividade. E aquelas pessoas que estão tendo problemas também têm dificuldade em pagar a mensalidade. E isso deve ser analisado cada caso concreto, tanto pela escola
quanto pelo aluno. Tá certo, Lívia? Gostaria que você fizesse as suas considerações finais e despedisse do pessoal, e depois a gente encerra por aqui. Então, professor, é realmente isso que o senhor falou, né? Os oportunismos, eles vão existir, isso aí vai ser inevitável. Então, tem que ser realmente observado cada situação individualmente, pormenorizada, para ver se realmente naquele caso se aplica aí essa possibilidade de revisão ou resolução contratual, sempre esperando das partes, né, a boa-fé e a solidariedade. Eu queria agradecer, né, agradecer a oportunidade à Univem de estar aqui e também parabenizar por essa iniciativa, né, de estar aí durante esse período proporcionando essa troca de conhecimento entre as pessoas, né, e agradecer pelo convite e obrigada, professor, pela confiança aí, né, por poder estar participando aqui hoje com vocês. Obrigado, Lívia. Então, gente, eu encerro o seguinte, que os contratos devem ser mantidos, se possível, se não extintos, mas, se possível, nós vamos manter os contratos. Nesse momento, é muito importante moderação, parcimônia, boa-fé, solidariedade, pensar em si, mas também pensar que do outro lado tem o próximo, tá certo? São preceitos milenares, preceitos históricos, preceitos religiosos que nós devemos aplicar na nossa vida cotidiana, inclusive na hora de negociar, tá? Eu também quero, em nome aqui de duas pessoas, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar desse webinar. Espero participar de outras. A primeira, em nome do Dr. Luiz Carlos Macedo Soares, que é reitor do Univem, em nome dele, eu saúdo e agradeço todos os pró-reitores, todos os coordenadores do Univem, todos os professores, todos os membros do apoio acadêmico, secretárias, secretários, pessoal do apoio acadêmico que fica no corredor, os faxineiros, os jardineiros do Univem, todo mundo que trabalha lá no Univem, que todo mundo contribui, que mesmo numa época como essa de crise, eu estou aqui na minha casa, estudando e tentando dividir o que nós estamos estudando com vocês, de alguma forma. E nós tentamos aqui, dentro dessa fala, trazer uma fala mais simples, que não fosse não muito técnica, para atingir aqueles alunos que estão começando o estudo do direito, ou aqueles que não são da área do direito, e não muito simples, para não espantar aqueles doutores que podem assistir, aqueles doutores do conhecimento que podem assistir esse bate-papo. Então, eu acho que, dentro do nosso propósito, Lívia, foi isso que eu propus, era isso que eu esperava, e peço perdão pelas minhas eventuais falhas ou faltas, tá? Então, em nome dessa pessoa, Dr. Luiz, eu saúdo todos os funcionários do Univem. Outro que eu quero saudar é o professor Caio. O professor Caio está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para conseguir trocar todo o sistema de dados do Univem e disponibilizar justamente essa webinar e todas as aulas. Eu fiquei impressionado, porque o dia que o Univem falou, a partir de amanhã tem aula remota, foi numa segunda e terça-feira, foram os últimos dias de aula. Na quarta-feira eu dei aula da minha casa, sentada com os alunos, e impressionante, na classe tinha 72 alunos, e eu estava com 72 conexões no dia seguinte. 72 conexões, 100% de frequência de alunos de primeiro ano, todos conectados. É óbvio que probleminhas surgiram e foram ajustando. Tanto o Elvis, quanto o Caio, quanto o Leonardo, quanto toda a equipe lá, ajudou bastante a solucionar esses problemas. Esse pessoal do TI está dando um apoio fundamental para a gente desenvolver todas essas atividades. Eu digo que eu tenho o Univem como minha segunda casa. Eu cheguei no Univem muito jovenzinho, 17, 18 anos, fiz na minha época 4 anos de direito. E
Depois de formado, 3 anos após, voltei para dar aula em 1999. Estou lá até hoje, 21 anos lecionando para o Univem. Então, tem dias que eu passo mais tempo no Univem do que na minha própria casa. Às vezes, de manhã e de noite estou no Univem e à tarde nos meus trabalhos outros profissionais e a noite inteira. E à noite vou descansar. Fico mais tempo fora de casa do que em casa e fico muito mais tempo no Univem do que em qualquer outro lugar. E fico porque gosto de ficar no Univem. Nós temos uma família do Univem. E muito bom ver frutos que o Univem vai produzindo. Um desses frutos, a Lívia, que está aí fazendo um debate de alto nível, fez uma pesquisa maravilhosa sobre o tema. Eu quero deixar uma observação. Nós aqui não tínhamos o objetivo de trazer nenhuma fórmula pronta para vocês, e isso vai solucionar o caso de vocês. Nós queríamos, de alguma maneira, trazer os fundamentos jurídicos de um lado e de outro lado, com as teorias que são mais aplicadas, não falamos todas, as mais aplicadas para a situação de calamidade ou situação de pandemia como essa que nós estamos vivendo. E nós não temos solução para tudo. Eu, no fundo do coração, agradeço a todos vocês que estão presentes e, de alguma forma, colaboraram para que essa webinar realizasse, e todos vocês que aguentaram até agora assistir a nossa fala. Muito obrigado e fique com Deus. Tchau.